Bom dia. Esse é o nosso seminário sobre o sistema digestório. Ele é composto por mim, Flávia Almeida, pelo Davi Almeida, pela Juliana Francisca e pela Júlia Ponte. Os nossos conteúdos são esses. A gente vai falar sobre a estrutura geral do sistema digestório, a cavidade oral, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. Esses são os nossos objetivos. Nosso objetivo geral é caracterizar o sistema digestório a partir do estudo das particularidades morfológicas, classificação e distribuição do organismo, e os nossos objetivos específicos, que é descrever a distribuição anatômica do sistema digestório, explicar as características do tecido do sistema digestório, descrever os diferentes tipos celulares que compõem o sistema digestório. Essa é a nossa bibliografia. E dando início ao seminário, falando sobre estrutura geral, todos os componentes do trato digestivo, eles apresentam uma característica estrutural em comum. E como a gente pode ver, ele é um tubo oco composto por lúmen e circundando por uma parede com 4 camadas distintas: a camada mucosa, a submucosa, a muscular e a serosa ou adventícia. As principais funções do revestimento epitelial da mucosa no trato digestivo são promover uma barreira seletivamente permeável entre o conteúdo do lume e os tecidos do organismo, facilitar o transporte e a digestão do alimento, promover a absorção dos produtos desta digestão e produzir hormônios que regulem a atividade do sistema digestivo. Falando agora sobre a cavidade oral. A cavidade oral ela é revestida por epitélio pavimentoso estratificado, que em algumas regiões é keratinizados e em outras não. Nas regiões de maior atrito, como os dentes, como as gengivas e palato duro, elas são keratinizadas, enquanto as regiões de menor atrito não são keratinizadas, como o assoalho da boca, o palato mole e bochechas. Falando um pouco sobre os arcos patoglóssicos que formam o limite posterior da cavidade oral, a língua, que é uma massa de músculo estriado esquelético revestida por uma mucosa que varia de acordo com a região, a faringe, que é uma região de transição entre a cavidade oral e o sistema digestivo, e respiratório, que forma uma área de comunicação entre a região nasal e a laringe. Agora, falando detalhadamente sobre as estruturas associadas aos dentes, tem a dentina, que circula uma região chamada de cavidade pulpar, preenchida por tecido conjuntivo frouxo, muito vascularizado e inervado, chamado de polpa dental. Esta cavidade ela possui uma porção coronária e uma porção na raiz, que vai até o ápice do dente, onde o forame apical permite a entrada e saída de vasos sanguíneos e linfáticos no nervo da polpa. O esmalte, que é o componente mais duro do corpo humano, e a polpa dental, que é composta por tecido conjuntivo frouxo, formado por otoblastos, fibroblastos e matriz com fibrinas finas de colágenos e glicosaminoglanos. As fibras pulpares são sensíveis à dor e é a única modalidade sensorial reconhecida pelos dentes. E a gengiva, que é uma membrana mucosa firmemente aderida ao pirostel dos ossos maxilar e mandíbula. Aqui mostra a estrutura do dente de forma mais detalhada. A gente pode observar a dentina, o esmalte, a polpa, o osso alveolar, a coroa, a raiz, etc. Agora falando sobre o palato, tem o palato duro, o palato mole e também eu vou falar sobre a úvula. O palato duro ele é formado por epitélio pavimentoso queratinizado e ele é recobrido por um tecido conjuntivo denso não modelado.
O palato mole ele é coberto por uma mucosa de revestimento composta por epitélio estratificado pavimentoso, não queratinizado e tecido conjuntivo denso não modelado, que também abriga pequenas glândulas salivares mucosas. A úvula, que tem uma estrutura similar ao palato mole, e ela é composta por epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado, e também possui glândulas salivares mucosas e músculo esquelético, que é responsável por seus movimentos. Agora falando sobre o esôfago. Bom, o esôfago ele é um tubo muscular cuja função é transportar o alimento da boca para o estômago. E, de modo geral, o esôfago contém as mesmas camadas que o restante do trato digestivo. A mucosa esofágica ela é revestida por um epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado. E na lâmina própria, existem grupos de glândulas chamadas glândulas esofágicas da CAD, que secretam muco. Na submucosa também existem grupos de glândulas esofágicas, que facilitam no transporte de alimento e protegem a mucosa. E na porção proximal do esôfago, a camada muscular, que consiste exclusivamente de fibras estríadas esqueléticas. Somente na porção do esôfago, que está na cavidade peritoneal, é coberta por uma membrana serosa. Aqui na imagem do lado dá para observar direitinho essas camadas divididas de acordo com o que eu falei. Agora aqui, o restante da porção do esôfago ali é envolvido por uma camada de tecido conjuntivo, a adventícia, que se mistura com o tecido conjuntivo circundante. Aqui na imagem também é possível observar a camada adventícia, já que na imagem anterior não mostrava ela, agora nessa aqui é possível observar. Agora falando sobre o estômago ele é responsável pela digestão parcial dos alimentos e secreção de enzimas e hormônios. Ele trata-se de um segmento dilatado do trato digestivo, cuja função principal é transformar este bolo alimentar em uma massa viscosa ele é identificado por 4 regiões: a cárdia, o fundo, o corpo e o piloro. As regiões do fundo e corpo, elas possuem estrutura microscópicas idênticas. Portanto, histologicamente, apenas 3 regiões são consideradas. Aqui falando sobre a mucosa gástrica, que ela é composta por epitélio glandular, cujas unidades secretoras são tubulares e ramificadas, desbocando na superfície em uma área conhecida como fosseta gástrica. Em cada região do estômago, as glândulas exibem uma morfologia característica, e todo epitélio gástrico entra em contato com o tecido conjuntivo frouxo. Regiões do estômago. A região da cárdia ela é uma banda circular estreita, com cerca de 1,5 a 3 centímetros de largura. A sua mucosa ela contém glândulas subtubulares enoveladas, que se abrem nas fossetas gástricas, denominadas glândulas da cárdia, e suas células secretoras produzem muco e enzimas. O fundo e corpo ele é preenchido por glândulas tubulares ramificadas, das quais 3 a 7 abrem-se no fundo de cada fosseta gástrica. E as glândulas possuem 3 regiões distintas: a estimo, o colo e a base. As células troncos elas são encontradas em pequenas quantidades na base do estimo e colo. Elas são colulares, baixas, com núcleos ovais próximos da base da célula. E estas células elas possuem uma elevada taxa de mitose e elas possuem elas são repostas muito mais lentamente que as células mucosas superficiais. Aqui na imagem é possível observar as glândulas gástricas da região do corpo e o epitélio superficial secretor de muco.
Agora falando sobre o piloro, que é uma das regiões do estômago, ele contém facetas gástricas profundas, das quais as glândulas piloráficas tubulosas simples ou ramificadas se abrem. Comparada à região da cárdea, a região pilórica ela apresenta facetas mais longas e glândulas mais curtas. Falando agora sobre o intestino grosso ele é formado pelo seco, pelo cólon ascendente, transverso e ascendente, o cólon sigmoide e pelo reto e pelo ânus. A sua principal função é a absorção da água e a formação de massa fecal. A absorção da água ela é passiva, seguindo o transporte ativo de sódio pela superfície basal das células epiteliais. A camada mucosa ela não tem pregas, exceto a sua porção distal, sem nem vilosidade. Também, seguindo observando a imagem, é possível observar que as criptas intestinais são longas e caracterizadas por abundância de células caliciformes. Elas têm um pequeno número de células enteroendócrinas e as células absortivas são colunares contendo microvelocidades curtas e regulares. A lâmina própria, ela é rica em células linfóides e em nódulos que frequentemente se estendem até a submucosa. Esta riqueza de tecido linfóide, ela está relacionada à população bacteriana abundante no intestino grosso. A camada muscular, ela está constituída pelas camadas circulares e longitudinal. No entanto, essa camada é diferente daquela observada no intestino delgado, porque fibras da camada longitudinal externa se unem para formar 3 bandas longitudinais espessas, denominadas tênias colo. Na região anal, a membrana mucosa forma uma série de dobras longitudinais, as colunas retais, e cerca de 2 centímetros acima da abertura anal, a mucosa intestinal é substituída por epitélio pavimentoso, e a camada circular interna do músculo liso se espessa para formar o esfíncter anal interno. Além disso, na região anal, a lâmina própria contém um plexo de veias grandes que, quando excessivamente dilatados, provocam as hemorroidas, como mostra na imagem. Falando sobre a absorção, sobre a renovação celular no trato digestivo, as células epiteliais de todo o trato gastrointestinal são constantemente descamadas e repostas por novas células formadas por meio da divisão celular, por meio da divisão das células troncos. Essas células troncos elas estão localizadas na camada basal do epitélio esofágico e no colo das glândulas gástricas. A partir dessa zona profilativa em cada região, as células se movem para a zona de diferenciação, onde sofre uma maturação estrutural e enzimática, promovendo uma população celular funcional para cada região. Aqui na imagem de baixo é possível observar melhor essa renovação de célula no trato digestivo, tá? De uma forma mais explicativa. Agora falando sobre o intestino delgado, o intestino delgado ele é revestido internamente por epitélio simples colunar. Esse epitélio ele é composto principalmente por 2 tipos de células, as células caliciformes e as heterócitos. A divisão do intestino delgado é dividido em 3 partes, a duodeno, a jejunum e a íleo. As camadas da parede do intestino delgado têm a mucosa, que é a camada mais interna, composta por epitélio, lâmina própria e muscular da mucosa. A submucosa, que contém vasos sanguíneos linfáticos e nervos, e a muscular,
que possuem duas camadas de músculo liso, que promove o movimento peristático. E a serose, que é a camada mais externa que reveste o intestino delgado e o protege. Bom, esse foi o nosso seminário. Obrigada pela atenção. E é isso.